Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o processo planejar o engajamento das partes interessadas. Planejar o engajamento das partes interessadas é o processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto com base em suas necessidades, expectativas, interesses e potencial de impacto no projeto. Seu principal benefício é fornecer um plano acionável para interagir com eficácia com as partes interessadas. Este processo é realizado periodicamente ao longo do projeto conforme necessário. As entradas deste processo são o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, composto pelos planos de gerenciamento dos recursos, das comunicações e dos riscos, documentos do projeto em relação aos registros de premissas, mudanças e questões, cronograma do projeto, registro dos riscos, registro das partes interessadas, acordos, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas são opinião especializada, coleta de dados, benchmarking, análise de dados com as análises de premissas e restrições e análise de causa raiz, tomada de decisões com a priorização, representação dos dados com mapeamento mental, matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas e as reuniões. E a saída deste processo é o plano de engajamento das partes interessadas. Um plano eficaz que reconhece as necessidades de informações diversas das partes interessadas do projeto é desenvolvido no início do ciclo de vida do projeto e é revisado e atualizado periodicamente à medida que a comunidade de partes interessadas muda. A primeira versão do plano de engajamento das partes interessadas é desenvolvida depois que a comunidade de partes interessadas inicial tenha sido identificada pelo processo Identificar as partes interessadas. O plano de engajamento das partes interessadas é atualizado periodicamente para refletir suas respectivas mudanças. As situações de acionamento típicas que exigem atualizações no plano incluem: quando é o início de uma nova fase do projeto, quando há mudanças na estrutura da organização ou no setor, quando novos indivíduos ou grupos tornam-se partes interessadas atuais deixam de fazer parte da comunidade que afeta ou é afetada pelo projeto, ou a importância de indivíduos ou organizações específicas para o êxito do projeto muda, e também quando saídas de outras áreas de processos do projeto, como gerenciamento de mudanças, gerenciamento de riscos ou gerenciamento de questões, exigem uma revisão de estratégias de engajamento das partes interessadas. Os resultados destes ajustes podem ser mudanças na importância relativa das partes interessadas que foram identificadas. O termo de abertura do projeto contém informações sobre o propósito do projeto, objetivos e critérios de êxito que podem ser considerados ao planejar como engajar as partes interessadas. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo planejar o engajamento das partes interessadas incluem a cultura organizacional, clima político e estrutura de governança, políticas de administração de pessoal, apetites de risco das partes interessadas, canais de comunicação estabelecidos, tendências, práticas ou hábitos globais, regionais ou locais, e distribuição geográfica de instalações e recursos. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo planejar o engajamento das partes interessadas incluem políticas e procedimentos corporativos para mídias sociais, ética e proteção, políticas e procedimentos corporativos para questões, riscos, mudanças e gerenciamento de dados, requisitos de comunicação da organização, diretrizes padronizadas para desenvolvimento, troca, armazenamento e recuperação de informações, repositório de lições aprendidas com informações sobre as preferências, ações e envolvimento das partes interessadas e ferramentas de software necessária para apoiar o engajamento eficaz das partes interessadas. Deve-se considerar o uso da expertise de indivíduos ou grupos com conhecimento ou treinamento especializados nas estruturas políticas e de poder na organização e externas a ela,
ambiente e cultura da organização e externos a ela, técnicas de análise e avaliação a serem usadas para processos de engajamento das partes interessadas, meios e estratégias de comunicação e conhecimento de projetos anteriores sobre as características das partes interessadas e de grupos de partes interessadas e organizações envolvidos no projeto atual que podem ter estado envolvidos em projetos similares anteriores. As técnicas de tomada de decisão que podem ser usadas para este processo incluem a priorização ou classificação. Os requisitos das partes interessadas precisam ser priorizados e classificados, assim como as próprias partes interessadas. As partes interessadas com mais interesse e mais influência com frequência são priorizadas no topo da lista. As reuniões são usadas para discutir e analisar os dados de entrada do processo de planejamento do engajamento das partes interessadas e para desenvolver um plano sólido de engajamento das partes interessadas. As técnicas de representação de dados que podem ser usadas neste processo incluem o mapeamento mental, que é usado para organizar visualmente as informações sobre as partes interessadas e seus relacionamentos entre si e com a organização. Uma outra técnica seria a matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas, a qual permite a comparação entre os níveis de engajamentos atuais das partes interessadas e os níveis de engajamento desejados requeridos para a entrega bem-sucedida do projeto. O nível de engajamento das partes interessadas pode ser classificado de acordo com o seguinte: desinformado quando não há conhecimento do projeto e nem de impactos potenciais. Resistente quando estão cientes do projeto e dos impactos potenciais, mas resistentes a quaisquer mudanças que possam ocorrer como resultado do trabalho ou dos resultados do projeto. Essas partes interessadas não apoiarão o trabalho ou as saídas do projeto. Neutro, cientes do projeto, mas não apoiam nem resistem. Apoiadora, cientes do projeto e dos impactos potenciais e apoiadoras do trabalho ou de seus resultados. Líderes, cientes do projeto e dos impactos potenciais e engajadas ativamente para garantir que o projeto tenha êxito. Aqui podemos observar uma matriz que representa esse engajamento das partes interessadas. Então, nesta figura, o C representa o nível de engajamento atual de cada parte interessada e D indica o nível que a equipe do projeto avaliou como essencial para garantir o êxito, ou seja, o que foi desejado no projeto. A lacuna entre o atual e o desejado para cada parte interessada direcionará o nível de comunicação necessário para engajar com eficácia a parte interessada. O fechamento dessa lacuna entre atual e desejado é um elemento essencial de monitoramento do engajamento das partes interessadas. O plano de engajamento das partes interessadas é um componente do plano de gerenciamento do projeto que identifica as estratégias e ações necessárias para promover o envolvimento produtivo das partes interessadas na decisão ou execução do projeto. Pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou amplamente estruturado, dependendo das necessidades do projeto e das expectativas das partes interessadas. O plano de engajamento das partes interessadas pode incluir, entre outras, as estratégias ou abordagens específicas para engajamento com indivíduos ou grupos de partes interessadas.